deve ser para quem quiser falar do público. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco, em nome do Bloco de Esquerda, dar-vos as boas-vindas. Pedir-vos desculpa porque o plenário hoje teve uma característica que não é comum, está a ter declarações individuais dos deputados, nomeadamente deputado não escrito, e, portanto atrasamos um bocadinho o início. Queria agradecer muito a vossa presença, a presença de todas as pessoas que compõem esta mesa e que representam também instituições de papel central no combate ao assédio no trabalho. Provavelmente nunca, como nos últimos meses, a sociedade portuguesa discutiu tanto as questões do assédio no trabalho. Porventura nunca terá havido tanta visibilidade para estas questões como aquela que tem existido nos últimos meses, e provavelmente isso deve-se a uma combinação de uma maior consciência sobre a existência deste problema e sobre as suas configurações, mas deve-se também, e gostava de salientar isto, ao facto de termos alguns trabalhadores que, vencendo o medo, foram capazes de fazer denúncias e de o facto dessas denúncias terem dado também origem a uma atuação consequente das instituições e, portanto, à visibilização deste problema e da condenação de algumas empresas. Estou a falar, nomeadamente, do que aconteceu na Petrogal, na Mel e, evidentemente, do caso da corticeira Fernando Couto e do caso da Cristina Tavares, que se tornou talvez o maior símbolo da luta contra o assédio, da luta pelo emprego, pela manutenção do emprego e da luta contra a violência do assédio no local de trabalho. Nós, entre 2016 e 2017, fizemos neste Parlamento um processo legislativo que foi impulsionado por uma iniciativa do Bloco de Esquerda para reforçar o quadro jurídico de combate ao assédio no trabalho, assédio moral e o assédio sexual no trabalho. Durante muitos meses ouvimos várias entidades, aliás, ouvimos as entidades e em alguns casos as pessoas concretamente que estão nesta mesa, e foi a partir desse processo que se fez uma nova lei que entrou em vigor em outubro de 2017 para combater o assédio no local de trabalho. Várias dessas alterações estão também na origem de uma maior capacidade de atuação, mas nós sabemos que a generalidade das situações do assédio ainda continuam a ser vividas no silêncio e na impunidade. O objetivo desta audição é, neste momento em que passou um pouco mais de um ano desse novo regime de combate ao assédio no trabalho, fazer um ponto de situação e podermos partilhar um balanço sobre qual foi o impacto dessa nova lei, sobre quais são as políticas públicas que foram postas no terreno, a sua eficácia e as dificuldades com que se confrontam, sobre a experiência representativas no combate ao assédio no trabalho, as experiências que enfrentam nos locais de trabalho, as dificuldades que enfrentam no combate a este fenómeno e também, pelo lado das instituições, aquilo que os mecanismos que permitem fazer este combate e também aqueles que dificultam este combate. Evidentemente, aqui a questão, o papel dos sindicatos, o papel da autoridade inspectiva e o papel dos tribunais, da justiça, dos advogados, de todos os agentes envolvidos na justiça, tem uma centralidade muito grande. Não vou alongar-me, queria só reiterar o nosso agradecimento a quem aqui representa o Sindicato das Corticeiras, justamente o sindicato que tenho acompanhado, de que é membro a Cristina Tavares, o Alírio Martins, que aqui representa o Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, a Maria Fátima Messias, que aqui representa a CGTP, a doutora Maria Fernanda Campos, que é subinspetora da Autoridade para as Condições do Trabalho, a doutora Rita Cristina Pereira, advogada, o doutor Pedro Faria, que é representante da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e a doutora Eugénia Guerra, do Conselho Superior da Magistratura. Então, queria agradecer muito a presença de todos. Darei a palavra primeiro à deputada Catarina Martins, deputada reguladora do Bloco, e depois aos restantes oradores e oradoras, e depois teremos a oportunidade também de poder passar a palavra para o público. Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Só me querer repetir, mas enfim, junto-me ao José Soeiro a pedir-vos desculpa pelo atraso e pela situação
Estávamos a começar esta audição quando o plenário ainda não acabou, que seria sempre uma situação. Estas sobreposições são sempre de evitar, mas era impossível, e agradecer muito tanto a quem está deste lado da mesa para falar de fazer este balanço, como quem está aqui e está a participar. Nós temos aqui um duplo encargo, digamos assim, nesta audição, e um duplo desafio. Por um lado, o balanço de uma lei nova, que já teve consequências, do nosso ponto de vista já lá vou. Por outro lado, a necessidade de voltarmos a intervir sobre essa lei para a reforçar. E o Bloco de Esquerda apresenta aqui um anteprojeto e queremos ouvir-vos sobre estas ideias, sobre o balanço que fazem, para percebermos se são estas, se são outras, o caminho. Esta audição é feita como uma forma de trabalharmos em conjunto sobre esta matéria. Para nós é claro que um dos maiores ataques à nossa economia e à nossa democracia é a forma como têm sido fragilizados os direitos do trabalho. E isto, naturalmente, não tem só que ver com o assédio. É uma questão muito mais ampla, é uma questão que temos vindo a trabalhar aqui no Parlamento com iniciativas várias. Quando olhamos para o que acontece numa boa parte até das grandes empresas portuguesas, e o caso da PT Altice é um desses exemplos, vemos como a destruição da empresa por acionistas com muita vontade de distribuir dividendos altos rapidamente e pouca estratégia de longo prazo se faz pela contração dos direitos de quem vive do seu trabalho, dos direitos dos trabalhadores da empresa. Este, aliás, é um modo de operando que temos visto em várias empresas. Nós vemos que a destruição da PT passa pelo ataque aos trabalhadores, como a destruição do CTT e de todas as grandes empresas. Portanto, para nós, não temos nenhuma dúvida de que qualquer defesa da economia passa pela construção dos direitos de trabalho. Ao contrário, aliás, do que tem sido a doutrina seguida até agora por sucessivos governos que nos têm tentado convencer que ter uma economia como baixar os direitos do trabalho. Está à vista que é o contrário, é quando é mais fácil pressionar os salários, é quando é mais fácil pressionar os direitos do trabalho, que também a capacidade produtiva do país é destruída e ficamos a saque, como está a acontecer nas empresas PT, CTT e outras. Por outro lado, parece-nos claro que uma democracia não é uma democracia quando quem trabalha vive em medo constante. A democracia não é algo que possa ficar à porta do local de trabalho. A democracia, a nossa liberdade, a capacidade de nos expressarmos, de organizarmos, tem de estar. E é bom referir isto. Muitas vezes se fala da baixa produtividade do trabalho em Portugal e é preciso dizer que ela não tem nada a ver com os trabalhadores, mas sim com a forma como as empresas são administradas e geridas na generalidade dos casos, como está comprovado. E a falta de democracia no local de trabalho é uma forma, aliás, de gerir mal e de ter baixa produtividade, porque não deixa que os próprios trabalhadores tenham propostas de organização, de defesa do seu local de trabalho, da forma como o seu trabalho deve ser organizado. E, portanto, não temos dúvidas nenhumas que todos os debates sobre os direitos de trabalho são debates que defendem a economia e são debates sobre a qualidade da democracia. E é isso que estamos aqui a debater. Sabem que na especialidade do Parlamento está uma série de legislação, de alterações ao Código de Trabalho em debate que para o Bloco de Esquerda são essenciais. Com certeza, também não vos passou despercebido que o Partido Socialista decidiu fazer um acordo na concertação social e aqui votar alterações à Lei do Trabalho com os votos da direita e sem a esquerda e recusar-se, nomeadamente, a acabar com a caducidade da contratação coletiva ou a reintroduzir o princípio do tratamento mais favorável. É para nós um enorme erro que tenha sido assim, mas não baixamos os braços e continuamos a fazer o trabalho para que seja possível melhorar a legislação do trabalho. E é isso que estamos aqui a fazer. O trabalho na especialidade, as alterações ao Código de Trabalho mantêm-se em especialidade, estamos a lutar por elas. Há várias medidas que ainda estão em cima da mesa e que podem significar avanços concretos do ponto de vista dos direitos de quem trabalha, nomeadamente as alterações, por exemplo, sobre o despedimento, entre outras.
destes dossiês. Tivemos alguns avanços recentemente sobre a parentalidade, enfim, estamos a fazer o nosso caminho. Quando falamos das questões do assédio, portanto, não estamos a esquecer tudo o resto. E é, sobretudo, o debate para o Bloco de Esquerda é essencial, mas cujos projetos temos vindo a debater ao longo do tempo. Propomos hoje não que esqueçam tudo o que está em debate, mas que acrescentemos ao debate mais estes pontos sobre o assédio. Porquê é que o fazemos? Na verdade, se nós vemos limitações na legislação laboral, é também verdade que o assédio no trabalho é uma forma de nem a lei que existe servir para proteger quem trabalha. Numa legislação que é já frágil, a possibilidade de assédio faz com que os trabalhadores, as trabalhadoras acabem por aceitar o inaceitável. E mesmo aquilo que a lei parece impedir, acaba por acontecer face à enorme fragilidade de cada pessoa no seu local de trabalho com a pressão patronal. Quando a legislação foi alterada em 2017, introduziu alguns princípios que, do nosso ponto de vista, ajudaram. O balanço que nós fazemos até agora é, e ouviremos quem tem estado no terreno, com limitações, positivo. Foram alterações que tem algo muito importante, que é que o assédio no trabalho deixa de ser só o assédio no local de trabalho e é o assédio no trabalho como um todo, até porque com os meios de comunicação à distância, etc., a interferência na vida dos trabalhadores acontece de todas as formas e, portanto, é mais avassaladora do que nunca. Faz a proteção de quem faz a queixa ou de quem é testemunha num processo de assédio e impede mesmo a abertura de processos disciplinares ou o despedimento nos casos em que está em curso uma queixa de assédio. São imputados às empresas os custos das doenças, dos danos que o assédio provoca, como o burnout, a depressão, ou seja, como na reparação de danos, como já para doenças profissionais, para lá das questões da publicação da lista das empresas condenadas e do Código de Boa Conduta, poderão ser mais simbólicas, veremos se têm ou não depois impacto. Em Portugal, nós já sabemos que esta lei tem impacto e efeito. Soubemos já nos casos que tiveram decisão. E eu queria, o José Soares já o disse, conhecemos os impactos da alteração na lei, na NEO, noutras empresas. Eu queria falar do caso da Cristina Tavares, brevemente, porque junta vários dos tipos de pressões a que os trabalhadores estão sujeitos e parece-me que é exemplar do caminho que a lei já fez e do caminho que a lei tem de fazer ainda. Nós, para lá das questões do assédio, da enorme fragilidade dos trabalhadores no seu local de trabalho face à pressão patronal e uma legislação que já desprotege muito, para lá desse debate temos tido em Portugal, e bem, um debate maior sobre a desigualdade de género e sobre a forma como as mulheres são particularmente vítimas de todo o tipo de abusos. E, portanto, quando nós estamos a falar de legislação sobre assédio, se é verdade que é uma legislação que se aplica a todos os trabalhadores e que todos os trabalhadores precisam dela, é também verdade que é uma legislação particularmente relevante também quando combatemos a desigualdade de género e a pressão dupla a que as mulheres estão sujeitas e as perseguições a que são sujeitas tantas vezes no local de trabalho. A realidade portuguesa é assustadora. 1 em cada 6 trabalhadores, trabalhadoras já foi vítima de assédio no trabalho, assédio moral ou assédio sexual e, portanto, este não é um problema de algumas pessoas, este é um problema muito grave no nosso país. No caso da Cristina Tavares, em que se junta a fragilidade a que todos os trabalhadores estão sujeitos, com um setor em que até há pouco tempo havia desigualdade salarial, ou seja, há uma luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cortiça para finalmente terem igualdade salarial, sente-se, aliás, que a resposta dos patrões a uma igualdade que foi construída e a direitos que foram construídos foi o aumento do assédio. É preciso dizer, e as mulheres são particularmente vítimas disso. A Cristina é uma delas, temos conversado e sabemos que isto acontece. Ou seja, a conquista que as mulheres tiveram de salário igual tem tido como resposta o aumento da pressão sobre as trabalhadoras e o aumento do assédio.
O caso da Cristina é exemplar, porque ela foi despedida, como sabem, ilegalmente uma vez, fez valer os seus direitos em tribunal e foi reintegrada. E quando foi reintegrada, foi sujeita a todo o tipo de assédio, denunciou esse assédio e a Autoridade para as Condições de Trabalho comprovou que ela esteve sujeita a formas de assédio no trabalho extremas, humilhantes, perigosas para a sua saúde e que nos ofendem a todos que temos conhecimento do caso. Está comprovado. E a empresa, no momento em que a ACT diz que há um caso de assédio, o que faz é instaurar um processo disciplinar à Cristina Tavares e acaba por fazer um segundo despedimento. E a Autoridade para as Condições de Trabalho diz já que este processo disciplinar e este despedimento são ilegais. E isso decorre já da nova lei que nós aprovamos. Porquê? Porque impedia, desde logo, que existisse este processo disciplinar sobre o caso em que sabemos que a lei tem este efeito positivo. Se podemos dizer já hoje que o despedimento da Cristina Tavares, no seguimento de um processo disciplinar, que tem a ver com o assédio a que ela está sujeita e o facto de ela ter denunciado esse assédio é ilegal, é porque nós já alterámos a lei. Demos um instrumento. Mas o que é que acontece agora? Tendo dito à Autoridade para as Condições de Trabalho que este despedimento não podia ter acontecido, na verdade, a Cristina terá de ir novamente para tribunais para ser reintegrada e, portanto, quem tem mais força continua a ser a entidade empregadora que já foi tantas vezes condenada e em tantas instâncias condenada. E é neste balanço do que nós ganhamos e do que falta fazer que aquilo que nós propomos neste anteprojeto que vos apresentamos hoje, e como digo, está numa fase inicial para ouvir, nós propomos que se junte à lei que já existe pelo menos duas novas regulações. A primeira é que para provar o assédio haja uma repartição melhor das tornos da prova. Porque uma coisa é quando há vários trabalhadores com a mesma função e é fácil dizer que um deixou de ter as mesmas funções e por comparação se prova o assédio, outra coisa é quando um trabalhador está isolado. E portanto se o trabalhador tem que ter os indícios da situação e mostrá-los a que está sujeito, também cabe à entidade empregadora produzir a prova de que isso não é verdade se não for verdade. Porque se deixamos o trabalhador sozinho, então a lei do assédio só vale para trabalhadores que estão em equipa a ter a mesma tarefa e não são capazes de proteger um trabalhador ou uma trabalhadora que esteja sozinho. E a segunda alteração que nós propomos é esta que tem a ver precisamente com o caso da Cristina. É que as decisões da Autoridade para as Condições de Trabalho possam já ter alguma capacidade executiva. Se a Autoridade para as Condições de Trabalho diz que este segundo despedimento é ilegal, então a Cristina Tavares já devia estar no seu posto de trabalho. E depois a empresa pode ir contestar a tribunal. Sim, irá. Mas a parte mais frágil, que é do trabalhador, é protegida pela decisão que já existe da Autoridade para as Condições de Trabalho. Porque nós não podemos continuar a deixar a defesa dos trabalhadores sempre nas mãos dos processos judiciais quando já há uma decisão para a Autoridade das Condições de Trabalho. Porque convenhamos, quem é que pode esperar? Pode esperar a empresa ou pode esperar o trabalhador que tem baixo salário e que até está sem o receber por causa da condição em que se encontra? Na verdade, fazer com que quando as decisões da Autoridade para as Condições de Trabalho não tenham uma consequência executiva, os patrões têm a força, porque têm o poder económico para arrastar o caso mais em tribunal, enquanto que o trabalhador, a trabalhadora, neste caso a Cristina, está muito mais pressionada, porque com o seu magro salário que recebeu sempre e o seu subsídio de desemprego, que nem sequer recebe, enquanto tudo isto se desenrola, não tem a capacidade económica para aguardar. Portanto, isto é mais uma das formas de pressionar a que, em última instância, quem tem razão acabe por se despedir. É isto que vos propomos aqui em traços muito largos. Que avaliemos o que está a acontecer e que pensemos no que é que falta. Para nós, aquilo que identificamos como claro, que pode avançar hoje, nenhuma legislação é acabada, toda ela daqui a algum tempo terá outro pensamento. Para nós, há estas duas conclusões que se podem tirar já e que, portanto, devem avançar já. A forma como se faz a prova e a capacidade
de tornar as decisões da ACT efetivas, sem prejuízo de depois haver o recurso a tribunal. Mas quando é preciso escolher uma parte, é preciso proteger a mais frágil. Combater o assédio no local de trabalho é, aliás, uma forma essencial de fazer com que a legislação do trabalho, ela toda, seja cumprida. Muitas vezes somos questionados sobre a desigualdade de tratamento que o Parlamento dá aos trabalhadores do Estado e aos trabalhadores do setor privado. No Estado, o Estado é a entidade empregadora. E gostaríamos nós que o Estado fosse uma entidade empregadora que se portasse sempre bem, o que, como sabemos, não é verdade. E que a legislação estivesse bem, sabemos, também não está. Mas vamos fazendo o nosso trabalho para que essa entidade empregadora pública, que é fiscalizada diretamente pelo Parlamento e cujas decisões são feitas em boa medida aqui nos orçamentos de Estado e não só, vá avançando. Para nós protegermos todos os trabalhadores, para que se reconstruam direitos do trabalho para toda a gente, para que se reconstruam salários, para que se reconstrua justa repartição da riqueza que quem trabalha produz, e isso se faz através do salário, e para que haja estabilidade, é preciso mexer no Código do Trabalho. E é preciso que a lei do trabalho seja forte o suficiente e tenha mecanismos fortes suficientes para ser aplicada na defesa da parte mais frágil, que é o trabalhador. E é nesta parte de proteger a parte mais frágil que a discussão do assédio do trabalho é para nós também tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu passar agora a palavra ao Alvírio Martins, do Sindicato da Corticeira, e a pedir-vos que não excessem os 10 minutos e ao avisar que... Sim. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite que me fizeram. O nosso jurista, ou o nosso advogado, por motivos profissionais, disse que não poderia estar presente, já me tinha dito isso há mais de uma semana. A própria Cristina, que me foi convidada também, e eu próprio vim cá, porque tive uma iniciativa hoje e terei outra amanhã e ficarei cá. A Cristina, é evidente, se viesse cá para fazer uma viagem tão grande e sozinha, provavelmente, não quereria vir, como não quis na outra vez, quando viemos à audição à Assembleia da República. Ora bem, importa aqui dizer que é aquilo que nós acrescentar relativamente a este tema que está tão em moda, digo eu, por acaso de uma trabalhadora acontecer, que poderia ser num setor qualquer. Primeiro, eu costuma-se dizer na minha terra, cada um puxa a brasa à sua sardinha. E eu costumo dizer que, enquanto qualquer patrão corticeiro não deixar de pensar que qualquer trabalhador, seja ele homem ou mulher, seja considerado como uma peça de uma simples máquina que ele tenha lá na sua indústria e que se ache no direito de substituir quando quer, neste caso aqui, foi a tentativa de comprar um posto de trabalho a qual a trabalhadora, e muito bem, recusou. Não importa dizer aqui que quanto dinheiro já houve para esta trabalhadora, mas ela simplesmente quer o seu posto de trabalho e tem esse direito. O que é que importa aqui dizer? É que muita gente fala nos sindicatos, e os sindicatos existem para defender trabalhadores, mas neste caso em concreto, nós, sindicato, somos os olhos da trabalhadora que separa a autoridade às condições de trabalho, que realmente vai lá quando se faz uma queixa, mas nós, neste caso, fizemos as queixas muito precisas. Nós dissemos nos momentos em que falámos com a empresa, e falámos muitas vezes, e é isso que não passa, que as pessoas se calhar não sabem, que nós temos muitas reuniões na empresa por causa desta trabalhadora. E sempre demos conta de relatórios dessas reuniões. E o nosso advogado diz sempre que quer saber quem interviu, quem lá esteve, e que dia foi, que hora foi e qual é que foi o assunto. Isso tudo faz parte das queixas que fizemos relativamente a esta trabalhadora, à CT, ou seja, a decisão. Nós, para além de, neste momento, a trabalhadora está despedida novamente, é preciso saber como é que ela está, se foi ao médico, foi bem atendida no médico. É que muitas vezes, naquela região,
aqueles que dominam a indústria da cortiça, até pensam que pode comprar o próprio médico de família, levando a ter uma atitude perante um doente, neste caso um paciente, e dando-lhe umas baixas assim de escapadela, umas coisas assim esquisitas. Nós isso fiscalizamos. E se for preciso, vamos escolher por esses serviços. Não é da nossa competência, ela é a nossa trabalhadora, é a nossa sócia. Nós vamos ao Centro de Emprego, à Segurança Social, à CT, à Câmara Municipal, nós vamos a todo lado por causa desta trabalhadora. Nós vigiamos esta trabalhadora de dia e de noite, enquanto nos temos. E há aqui uma coisa que, se calhar, é preciso que se diga. A CT intervém. O que seria desta trabalhadora, se calhar, se fizesse uma queixa individual, se não tivesse um suporte de um sindicato atrás, que está no terreno? Nós conhecemos a fábrica por dentro e por fora. E conhecemos outros trabalhadores que lá trabalham. E o assédio não foi só com esta trabalhadora. Aliás, eu tenho datas, desde 2016, datas relativamente a este processo. E sei porque é que ela ia sair e quem é que iria entrar para o lugar dela. Porque isto a gente sabe, isto não está escrito, isto não se diz, provem. Nós sabemos porque conhecemos as pessoas que lá trabalham. Essa é que é a questão. E até sabíamos que tinham lá pessoas a trabalhar, antes deste processo da Cristina, que já estava a ser monitorizada por nós, gente a trabalhar com trabalho não declarado, ou seja, gente a usufruir do fundo de desemprego e a trabalhar ao negro. Essa é que é a questão. Isso faz, e nós muitas vezes fazemos um rol de denúncias à CT entre dor e boca. Por isso é que temos, não diria uma boa relação, mas nós falamos com a CT porque os problemas estão ali, são nossos como são da região. Há aqui uma coisa que é importante que se calhar carecia dizer neste caso, é que se calhar teríamos que dar o processo da execução, se calhar devia ser de conhecimento à CT, para fiscalizar a execução do processo, porque a Cristina ganhou no tribunal e depois como é preciso ser o sindicato a dizer não se está a cumprir, se calhar a ACT deveria ter acesso a estes processos para ela própria de vez em quando aparecer e poder detectar no terreno se realmente se está a dar cumprimento a uma decisão de um tribunal de instância superior. Muitas vezes a ACT nem tem acesso ao processo, se calhar tem que dar muitas voltas, há aqui se calhar escapatórias onde para ter o processo se calhar muitas vezes é o sindicato a levar propriamente documentos se calhar oficiosos, neste caso, deste processo, para a CT poder detectar, se calhar não tem acesso a isto. Acho que isto se calhar seria a semelhança do que acontece em outros países. Eu penso que na Alemanha e na França, se não estou em erro, já se faz um bocado isso. Portanto, é o termo de fiscalização da aplicação do processo executivo, neste caso, por exemplo. Pronto, e de resto, o nosso trabalho é um bocado limitado, é no terreno, neste caso, um trabalhador. E eu quero acreditar, e foi falado aqui, nós andámos 15 anos para acabar neste setor com a discriminação. Lutamos muito, dormimos em frente à PCO, estivemos semanas lá, fizemos muita ação. Muita gente na altura dizia, pá, justifica-se este barulho. Hoje, a própria APCOR aparece ao nosso lado, nós acabamos com a discriminação. E toda a gente quer aparecer na fotografia, mas a APCOR faz isso quando é. Agora a nossa preocupação é outra, é saber, será que as mulheres estão a ser bem aceitas no setor e estão a ter as mesmas oportunidades como tinham antes? Porque se não tiverem, nós dissemos, afinal, as mulheres eram baratas neste setor, que é isso que eles não gostam de ouvir. E hoje queremos acreditar que não haja uma perseguição, neste caso aqui, em que é mulher, pá, com dinheiro vai e tal, porque o assédio nós conhecemos há muito tempo. É difícil é ter a capacidade de aguentar como esta trabalhadora tem. E isso nós estamos a fazer. Muito obrigado, Ali. Passar a palavra à Maria Fátima Messias, da CGTP. Obrigada. Obrigada também pelo convite, que a CGTP tem muito gosto em estar aqui presente num tema que nos é, entre todos, como muito caro. Deixando só cinco notinhas de contributo. Quando falamos de assédio, estamos mesmo a falar de direitos humanos, os mais básicos, porque tem a ver com a dignidade
têm a ver com a nossa própria integridade. Portanto, este é um tema no trabalho e na vida é essencial. E é no trabalho, fruto das relações de poder diferentes, que ele se faz sentir de uma forma mais desumana. Por isso associamos na CGTP, desde a primeira hora, associamos o tratamento das matérias do assédio aos direitos humanos, à violência e à tortura psicológica. A primeira forma que nos plenários os trabalhadores e as trabalhadoras foram identificando este problema, porque ele não é novo, é velho, novo é o tratamento que estamos e queremos dar ainda melhor, a melhor forma foi quando começámos a falar de violência e tortura psicológica. E aí as pessoas percebiam, ou melhor, não percebiam, viam-se refletidas, não falávamos só de repressão patronal, de intimidação, mas falávamos de uma coisa mais profunda, de com outra vertente, e esta vertente psicológica, nós às vezes falamos de assédio moral, e é verdade, a lei não fala de moral, não é? Nós é que vamos utilizando esta expressão para diferenciar assédio sexual, que muitas vezes também se cruzam. Mas este assédio moral tinha muito a ver com uma tortura psicológica, um processo que se arrastava no tempo e que se ia fazendo sentir nos locais de trabalho. Durante algum tempo, lutámos contra um problema que era considerar-se na jurisprudência no nosso país que para haver uma situação de assédio é necessário ser um processo prolongado. Um processo ao longo, isto foi uma adaptação, um entendimento ao longo de meses, ao longo às vezes de 6 meses. Se não fosse um processo muito prolongado, não se poderia considerar estarmos perante uma situação de assédio. Ora, há situações que não resistem tanto tempo, porque são de tal forma violentas que não poderíamos aceitar que fosse um processo tão longo. E foi assim que, desde 2013 para cá, a propósito de um exemplo concreto que surgiu exatamente numa reunião da Comissão para a Igualdade da CGTP, quando uma dirigente sindical do setor têxtil disse: eu fui vítima de assédio, e contou a sua história. E então, aquilo que não é muito habitual nos sindicatos, e é verdade, nós tratamos o coletivo, não tratamos a situação individual com a mesma dimensão do coletivo, porque a luta pelos salários é coletiva, a redução do horário é coletivo. O assédio trouxe-nos um grande desafio aos sindicatos e à CGTP, que é tratar de um caso, mas uma causa, que é o que acontece agora com a Cristina. É que um caso é de facto uma causa, porque enquanto houver uma mulher ou um homem a ser tratado daquela forma, todos os outros colegas de trabalho estão debaixo de pressão. Às vezes perguntam: o que os colegas da Cristina vieram para a porta da fábrica defender o patrão? Sim, mas nós estivemos lá. Nós sabemos porque é que vieram por ordem patronal. Porque não se sai durante o horário de trabalho para a porta de uma fábrica sem ser por ordem do patrão, porque senão há, com certeza há falta injustificada, não? E depois os comentários, e depois sabemos, como sabemos, porque como disse o amigo, o sindicato conhece a fábrica por dentro e por fora, saber o que dizem e o que falam, não é? Portanto, há de haver um momento em que um trabalhador ou um trabalhador daquela fábrica, Fernando Couto, vai falar para além da Cristina. E quando falar, falarão outros. Mas é preciso vencermos o medo, porque o assédio é também uma luta contra o medo. E o medo faz mal em todos os sentidos, fisicamente e psicologicamente. Por isso começámos essa campanha, continuámos em 2018 com vários documentos nos locais de trabalho para fazer uma coisa: identificar o assédio. Porque se nós não, os sindicatos, se não tivermos o cuidado, e a legislação também ajuda a identificar o assédio, correríamos o risco de estar a falar de um conflito laboral, mas não é assédio. De um problema de confronto no trabalho, mas não é assédio. E nós não podemos vulgarizar o tratamento desta matéria, sob o risco de depois não encontrarmos as soluções. Portanto, esse foi o grande objetivo da campanha: identificar para agir e para trazer para a opinião pública, porque quanto mais bem informados estivermos, melhor podemos agir. Portanto, esta foi a nota da nossa campanha, continua e estamos aí no terreno. Uma outra nota que acho que é muito importante, até por causa da nossa legislação e da melhoria da legislação, é associar também ao ano 2019, este ano em que estamos, em que comemoramos os 100 anos da OIT. E não é por acaso que a nível da OIT se está a discutir, a próxima Conferência Internacional em junho irá ou não aprovar a primeira recomendação diretiva sobre o assédio no trabalho. Portanto, este é mesmo um tema nacional, local, nacional e mundial. E ele não acontece por acaso. Foi, aliás, aqui no nosso país,
Foi nestes anos negros da Troika que mais problemas vieram ao de cima. Porque quanto maior é a exploração, quanto maior é a pressão, a intimidação, mais situações de assédio se verificam. Portanto, associar também nesta parte. E quanto à legislação, nós acompanhamos estas duas grandes preocupações e a CGTP tem vindo a colocar já antes desta lei ter sido aprovada. O alargamento da inversão do ânus da prova é essencial. Se essa inversão já existe para assédio, e eu não sou jurista, nem tenho validades do ser, mas já percebi que já existe inversão do ânus da prova quando o assédio é baseado em fator de discriminação. Mas a maior parte do assédio não é fator de discriminação, porque ele acontece muito arranjando alvos de entre os trabalhadores para dar, agora vejam o que faço com aquele ou com aquela. Pôr-se a pau, a seguir são vocês. Portanto, não temos muitas vezes um outro caso ao lado para comparar, para dizer que houve um tratamento discriminatório. Muitas vezes o assédio não é discriminatório. Não temos a inversão do ânus da prova. E então agora, a prova. Mas isso deixo para a intervenção seguinte, com certeza, e todas as outras. Portanto, esta questão é essencial. Os patrões nem querem ouvir falar nisto. Nem querem ouvir falar nisto. É aqui que está o cerne. Mas também está o cerne no reconhecimento da eficácia e da capacidade executiva da ACT. É essencial. Nós devemos ter um dia, e a culpa não é da justiça, mas devemos ter tribunais e toda uma justiça a funcionar melhor, mais célere e com menos custos, menos custas. Mas hoje temos a justiça que temos e há muitos processos. Quando chega ao fim já é tarde. Portanto, se nós não dotamos a nossa autoridade para as condições de trabalho, já agora no setor privado e no setor público, e ainda mais complicado. Os meios inspectivos que a ACT perdeu competências. Portanto, nós temos que, não é competências, direção política, também, não é? Também. Porque há patrões que acham que podem comprar, entre aspas, a ACT. Podem influenciar a ACT, a PSP, a GNR, os advogados, os juízes. Há quem pense que o poder económico compra tudo. Portanto, é preciso que a lei dê mecanismos executivos a quem os deve e pode utilizar. Porque aí as entidades patronais passariam a respeitar a ACT. Elas hoje acham que pagar a multa compensa a corda. Vale a pena. Em relação a muitas coisas, em relação ao assédio também. Mesmo que se torçam para não pagar, como está agora a fazer a Fernando Couto, que contestou, e é no dia 28 de março, a audiência em tribunal sobre este recurso que fizeram para não pagar os 31 mil euros de coima, a primeira coima que a ACT aplicou. E bem, a proteção das testemunhas também é muito importante, e aqui em conjunto com o trabalho dos sindicatos é essencial, mas há outra questão, que é as doenças profissionais, que são os efeitos do assédio, que, como alguém disse, que em situações de limite pode levar à loucura, pode, não é difícil a gente imaginar como pode. O tratamento das consequências do assédio no âmbito das doenças profissionais obriga-nos a olhar para outro mundo, que é qual é a origem das doenças profissionais. Quanto tempo se demora para ter uma doença profissional reconhecida? E depois, que implicações é que isso tem? Dou só um exemplo. Uma operária cerâmica com tendinite numa fábrica, também no distrito de Aveiro, 3 anos à espera, depois da participação obrigatória, que o médico do trabalho se recusou a fazer, teve que ser um médico de família, sem baixa por doença profissional, porque ainda há quem não perceba que só se pode ter baixa por doença profissional antes da doença estar reconhecida e não depois, coisas deste género tão simples. 3 anos com dores a trabalhar, entretanto foi mãe, agravou o problema. Só após 3 anos e meio veio o reconhecimento da doença, que já afeta quer nos braços, quer na parte, tem problemas de coluna também, e uma pensão de 12 euros. E continua na mesma máquina a fazer a mesma coisa, porque a lei hoje permite que as entidades patronais não lhe encontrem um posto de trabalho competitivo. Isto é sofrimento permanente. Portanto, ao tratarmos as doenças derivadas do assédio no campo das doenças profissionais, então vamos ter que tratar das doenças profissionais, porque senão temos outra doença a seguir, de preocupação. Portanto, eu terminava só dizendo isto. Nós temos aí muito espaço para intervir, o trabalho dos sindicatos, o trabalho dos partidos na Assembleia da República em termos legislativos e de todas as instituições da ACT, dos tribunais, dos médicos, dos psicólogos particularmente, dos advogados, tudo isto
faz parte de uma cadeia que só assim conseguiremos ter, de facto, direitos humanos respeitados. E em relação à Cristina, como alguém disse há poucos dias, é necessário que a justiça chegue à cortiça. Muito obrigado, Ana Maria de Fátima. Passava agora a palavra à Sra. Subinspetora-Geral da Autoridade das Condições de Trabalho, Ana Maria Fernanda Campos. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas, e também para mim é um gosto estar aqui e contribuir para esta discussão. Sem ela não haveria a visibilidade que o assunto precisa de ter para todos nos consciencializarmos do problema que afeta cerca de 12 milhões de trabalhadores europeus e que é premente aqui, como é noutros países. De facto, há uma série de trabalho a fazer em vários aspectos e, como acabou de dizer a Fátima, é necessário que todos nós nos envolvemos, todos nos temos que envolver na melhoria de várias ferramentas para conseguirmos lutar contra este fenómeno e apoiar quem sofre quem é vítima deste problema de assédio no trabalho, nos locais de trabalho e fora dos locais de trabalho, mas por causa do trabalho. É um dos fatores que faz disputar o stress relacionado com o trabalho, que sofrem, como eu disse há pouco, milhões de pessoas por toda a Europa e cá também. A ACT, como Autoridade para as Condições de Trabalho, embora a sua face mais visível seja a inspeção, não atua neste fenómeno só pela inspeção. Atua de várias formas, nomeadamente sensibilizando, informando sobre os fenómenos e a forma como podem lutar contra ele, tornando visível e tornando também acessível a informação, quer a empregadores, quer a trabalhadores, obviamente com enfoque nos trabalhadores, porque tem, obviamente, é uma relação, são uma parte mais frágil da relação de trabalho e, portanto, há um enfoque muito grande da ACT, um investimento na informação, na sensibilização para este fenómeno, identificando muito bem o que é que constitui, o que é que pode constituir, quais são aqueles atos, atitudes práticas das empresas que têm que ser afastadas daquilo que muitos trabalhadores, por falta de conhecimento e pela sua posição de fragilidade, normalizam, interiorizam e acabam por aceitar, sentindo um desconforto que nem sabem verbalizar, mas convivendo com esse desconforto diariamente, o que tem impactos brutais na sua saúde. Também tem impactos, obviamente, na saúde das organizações, porque uma organização que tem uma prática nociva com os seus trabalhadores, e esta é uma prática profundamente nociva em todas as dimensões do trabalho e do relacionamento do trabalho, é obviamente uma organização malsã, uma organização que não tem um futuro muito brilhante se continuar assim a tratar. A legislação foi sendo melhorada e foi permitindo à ACT também, porque a ACT é uma autoridade administrativa e é fundamental as ferramentas legais que lhe são facultadas, foi melhorando a sua atuação. De toda a maneira, a questão da prova é uma questão difícil para os inspectores de trabalho verificarem no local. É também uma questão difícil porque o trabalhador tem um longo processo até se consciencializar e ultrapassar as barreiras, que normalmente são barreiras erguidas pelo medo, e demora muito tempo a ultrapassar para conseguir formalizar um pedido de ajuda, ou uma queixa, ou uma denúncia, seja a quem for, e ainda a ACT provavelmente ainda sente, apesar de toda a abertura e a sensibilização que tem sido feita pelos técnicos da ACT, quer técnicos da prevenção de segurança e saúde, quer técnicos da inspeção de trabalho, apesar disso tem uma enorme barreira, é um processo muito longo, porque entra na normalização as atitudes, se calhar sou eu, e passa a ser
a vítima desse comportamento passa a sentir-se absolutamente culpada desse próprio comportamento, atribuindo a si mesmo a responsabilidade de estar a ser vítima desse comportamento. É de facto um processo muito difícil, altamente complexo e que, ultrapassado essa barreira de dar visibilidade, dizer eu preciso de ajuda, quer ao sindicato, quer outro colega, quer em casa, quer à ACT. Nós temos na nossa página um formulário para permitir mais facilmente, diferente dos outros, destacado dos outros formulários para pedir intervenção inspectiva nessa matéria e, de facto, são poucas as queixas que aparecem, são poucas as indicações ou sinalizações que aparecem, porque todos estamos pouco alerta e pouco sensibilizados para o assunto e é preciso que todos estejamos bem alerta, porque às vezes ao nosso lado nós também desvalorizamos aquele processo que está a passar no nosso colega ou nós mesmos. E eu posso dizer que mesmo assim, e com a evolução também da legislação, nós no ano 2014 tivemos uma atuação nas empresas nesta matéria, em que resultaram 14 levantamentos de autonotícia, notícia de infração e correspondentes processos de contraordenação laboral nessa matéria, e em 2017 já subiu para 22. A dimensão do problema e aquilo que nós, os resultados, neste caso resultados em termos de contraordenação, que não é o único instrumento inspectivo que temos, mas é o mais forte, digamos assim. Nestes casos estão a ver que os números são insignificantes para o problema que nós temos, sabemos que existe. Agora, tal também como falou o Sr. Alírio, é preciso identificar concretamente, acompanhar, apoiar, porque isso vai nos dar instrumentos, vai nos facilitar a atuação inspectiva perante estes processos. E, como viram, de 2014 para 2017 não houve muitos autos de notícias da ACT relativamente a esta matéria, embora tivessem existido imensas ações, que eu neste momento não tenho um número estável aqui, mas tivemos imensas intervenções inspectivas versando esta matéria, versando matérias que nós temos mais ou menos, porque elas andam muito a par, não se confundem, mas andam a par, discriminação, parentalidade, etc., e o assédio, e das intervenções inspectivas todas que fizemos nesta matéria resultou, apesar do aumento, manifestamente um número baixo para aquilo que a ACT tem noção de que existe. Isto também reflete-se porque reflete aquilo que é o momento que se vive de ainda pouca visibilidade e pouca consciencialização do fenómeno e do problema, melhor dito, porque os trabalhadores não se queixam e nós não conseguimos inspectivamente sinalizar ou identificar uma situação sem que elas nos estejam reportadas, enquanto que noutras matérias mais visíveis em que estamos mais consciencializados, como por exemplo segurança e saúde na construção civil, que qualquer um de nós já olha sem precisar de grande formação e informação sobre a matéria e identifica facilmente que um trabalhador está exposto a uma queda em altura. Por exemplo, nenhum de nós consegue ir a uma empresa, um inspetor, a não ser que o ambiente seja de tal maneira, da empresa de tal maneira hostil e que tenha uma ostentação que seja acompanhado depois com visitas mais frequentes, porque lhe fica essa sinalização. Caso contrário, se a sinalização não chega de forma concreta à Inspeção de Trabalho, é muito difícil averiguar em termos inspectivos. Já não é na nossa intervenção no âmbito da promoção da segurança e saúde no trabalho, em que nós trabalhamos com as entidades, com os parceiros sociais, com as entidades empregadoras e com os trabalhadores, salientando a necessidade de ter uma cultura de empresa que impeça a adoção dessas práticas nocivas
salientando também a forma, o impacto que tem, quer na produtividade da empresa, portanto, na vida económica e financeira da empresa, quer na saúde dos seus trabalhadores e na perda dos talentos que eventualmente tenham na empresa e que, perante um ambiente assim, que não afeta, muitas vezes pensamos que afeta só o colega de lado e nós estamos bem com isso. Não é verdade, como já foi dito também aqui pelos colegas que me antecederam, não é verdade, afeta todos nós, num momento ou noutro afeta todos nós, e afeta desde logo porque nós não conseguimos, e perdoem-me a expressão, ver a casa do vizinho arder sem nos preocuparmos com a nossa. E isso não nos vai certamente deixar sossegados. Obviamente a ACT tem todo o interesse em ver evolução e sentir a evolução da legislação que foi há cerca de um ano alterada e melhorada, e tem todo o interesse em ter os instrumentos necessários, seja a opção da Assembleia, obviamente, que representam a nossa sociedade, que nos representam a todos, ter os melhores instrumentos possíveis para efetivar o cumprimento da lei. E é isso que tentamos fazer diariamente. Obrigada. Muito obrigado. Passado a palavra ao Dr. Pedro Farias, Principal Igualdade de Trabalho e Emprego. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar todos os cumprimentar todas as pessoas presentes e agradecer muito o convite ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Doutora Catarina Martins, da Coordenadora, e do Sr. Deputado José Soé. Eu gostava de dizer que a CIT foi criada, vai fazer agora em setembro 40 anos, para combater fundamentalmente as discriminações entre homens e mulheres, e começou exatamente pela discriminação salarial, porque nós tínhamos uma situação que vinha antes de 25 de Abril, em que as mulheres não tinham acesso a profissões jurídicas ou não jurídicas importantes, como era a magistratura, como era a diplomacia e até o próprio sufrágio universal, como sabem. Não tinham acesso às eleições, ao voto nas eleições. E, portanto, nós tínhamos contratos coletivos de trabalho que previam, isto é rapidamente, porque não é este o tema, mas que previam exatamente discriminações salariais entre homens e mulheres expressas. Os homens ganhavam mais, as mulheres ganhavam menos. Se vir pela história que está no nosso site dos parceiros aprovados nos primeiros anos da sua existência, nós verificamos exatamente que nós tínhamos poucos parceiros, porque eles eram pedidos pelos sindicatos, e estes parceiros eram bastante, que não eram obviamente vinculativos, mas que eram muito respeitados, tanto por entidades empregadoras como por trabalhadores, porque abrangiam setores de atividade como as conserveiras, as eletrónicas, etc., milhares de trabalhadores. E, portanto, nós começamos exatamente pela discriminação salarial entre homens e mulheres. Era esta a guerra, e já nessa altura havia subliminarmente categorias com nome diferente e com funções exatamente iguais. E é isso que agora se pretende pela nova lei. Mas não é essa a questão que está aqui em discussão. A questão que está aqui em discussão é o assédio, e o assédio, como sabem, é sexual ou moral. Moral por psicológico, porque eu não acho nada que seja moral, mas é imoral. E como vimos, é muito imoral, é completamente degradante, seja ele sexual ou moral. Eu queria apontar aqui várias questões, porque nós interessa-nos não só combater estes flagelos, mas também interessa-nos identificar as causas destes flagelos. E as causas destes flagelos, a nosso ver, pela experiência que nós temos, porque nós todos os dias ouvimos trabalhadoras e entidades empregadoras, trabalhadoras, quando digo trabalhadoras, obviamente, mais trabalhadoras até, mas também já muitos homens. Nós hoje já falamos com muitos homens sobre matérias que antigamente eram quase só por mulheres. E, portanto, estamos contentes com a sensibilização que temos feito sobre isso. Eu queria dizer que o assédio sexual já foi estudado e efetivamente nós temos aqui problemas graves de prova, e é este ponto que eu queria focar também rapidamente, que é que, por exemplo, um assédio sexual, um comportamento
que nós podemos considerar. Não vamos aqui, posso dar exemplos, montes, mas não vale a pena. O que vale a pena é que muitas vezes passa-se entre duas pessoas e não há prova. O que acontece é que na nossa legislação está previsto, e há bocado falava-se aqui do ónus da prova, etc, etc, mas há que ter em consideração que a nossa lei substantiva tem outra lei à frente, que é a lei adjetiva ou instrumental, que é aquela lei dos processos penais, civis, administrativos, do trabalho, etc., que são leis que ninguém conhece, conhecem os tribunais, conhecem aqueles que lá trabalham, conhecemos nós juristas, etc., etc., os conhecemos, e o que acontece é que essas leis são totalmente influenciadoras do resultado daquilo que são as denúncias, as queixas, etc, etc. Então o que é que acontece? Num assédio sexual, num assédio psicológico, vou chamar de psicológico, não vou chamar de assédio moral, porque não é nada moral, é totalmente moral. Eu sei que é moral porque é psicológico, mas é uma questão de português não quer que me traiçoe. E portanto o que é que acontece? Acontece que não temos prova, ou seja, a prova não há testemunhal, não há prova testemunhal, e isto, sobretudo no sexual, não há prova testemunhal, nem há uma prova que se consiga através de um documento ou de uma fotografia, etc, etc. Agora a palavra de um corpo ou outro, mas a lei diz assim que num caso destes, isto é que é muito importante, que num caso destes, o trabalhador alega, portanto, o assédio, o comportamento degradante, etc., que foi vítima, a trabalhadora ou trabalhador, e a entidade empregadora é que tem que, ou portanto, o arguído dessa queixa é que tem que provar o contrário, ou seja, que não discriminou. E a pessoa fica-se por aqui e acha que isto é muito importante, não é? A entidade empregadora é que tem a obrigação de provar que não discriminou. Ora, meus caros amigos, isto não é totalmente assim. Porquê? Porque a entidade empregadora apresenta uma prova que não é verdadeira, por exemplo. E depois, como é? O trabalhador tem que ter a contraprova para dizer, olha, ele diz que não estava lá naquela altura, mas estava porque eu tenho aqui a prova que estava. Portanto, é chamada contraprova. E isto faz parte das leis do processo. Trabalho, civil, penal, etc, etc. E, portanto, isto é muito importante que na lei substantiva, ou seja, a lei do Código de Trabalho, se diga sem embargo, quando se diz que sem embargo do vítima do assédio, não é? Da pessoa que se queixa, do queixoso ou da queixosa, ter que fazer contraprova, porque em muitos casos as situações que se denunciam caem exatamente porque a pessoa não tem a contraprova, ou seja, e depois há um problema gravíssimo no meio disto, é que num caso em que o trabalhador por acaso não tenha a contraprova, depois pode ser arguído numa ação de injúrias, difamação ou calúnia, consoante aquilo que, portanto, a publicidade que o caso tiver. E, portanto, o que acontece? Nós temos que ter cuidado e nós na CIT não adiantamos, não fazemos qualquer intervenção, porque nós temos sempre, perante uma queixa, fazer o contraditório, nós nunca fazemos o contraditório sem que o trabalhador pondere todas estas questões. E isto é muito importante, porque por mais alargamento dos ónus da prova que se fala, etc, etc, é sempre necessário o trabalhador ter provas consigo, eventualmente para contradizer a entidade empregadora, se assim for necessário. Portanto, não deixemos isto sem esta forma de ver, porque é uma forma incompleta e que leva muita gente depois a não acreditar na justiça ou a não perceber como é que estas coisas acontecem. O assédio moral ou assédio psicológico, como eu gosto mais de dizer, acontece, e uma das causas que nós notamos ali na CIT com mais predominância é exatamente a questão da parentalidade. E não ontem dizia da farmacêutica, exatamente, doutor, estou aqui a ser assediada exatamente porque tive um filho e agora, quando cheguei da licença de maternidade, já não tenho funções.
E depois eu disse, bem, mas isso é de facto um assédio inacreditável. E que esse é comprovável, porque a pessoa e a própria autoridade para as condições de trabalho tem verificado muitas vezes essa situação. É mais fácil de comprovar, de facto, quando há e-mails, quando há ordens de serviço, quando há etc, etc, etc. E, portanto, nós temos que arranjar aqui, de ponderar aqui, formas de evitar, e como é que se evita? É exatamente com leis mais apuradas, no sentido de, por exemplo, eu vou já dar um exemplo, a questão, por exemplo, da alimentação, em que muitas vezes as trabalhadoras, a entidade empregadora tem tendência, como é ela que paga, isto aqui também é uma crítica implícita ao Estado, porque eu penso que, enfim, pode-se ter uma visão diferente de quem deve pagar ou não as horas de dispensa, que são 2 horas para tempo completo, quem é que deve pagar, quem paga neste momento são as entidades empregadoras, seja do setor público, seja do setor privado, e o que acontece é que os empregadores têm uma tendência enorme para evitar que as trabalhadoras ou os trabalhadores, como sabem, é um direito que já é disponibilizado para ambos os progenitores, e, portanto, o que acontece é que tem tendência que eles possam usufruir deste direito. Ou que escolher a hora em que tem de fazer. A lei não está clara nesta matéria, embora nós tenhamos sempre dito que quem escolhe a hora da dispensa é a trabalhadora, como é ela que escolhe, ou não é ela que escolhe a hora de nascimento do seu filho. Era o que faltava, não é? Que alguém escolhesse a hora de nascimento do seu filho. E por isso a legislador dizia bem que informe, não tem autorização. E, portanto, se não tem autorização, é ela que escolhe a hora. E, portanto, não é mais ninguém. Mas isto não está claro na lei. E, portanto, ainda hoje temos assédio moral, assédio psicológico nestas circunstâncias de parentalidade. Temos um horário flexível. Hoje, já estou na hora, já passei. Eu só queria dizer relativamente à lei, para não dizer que eu não falei na lei, só para terminar, exatamente que, como eu tenho muito mais acabado, que há aqui uma questão de afinação relativamente a esta lei, que é a questão do processo disciplinar. Porque o processo disciplinar, a maior parte dos assédios que nós temos conhecimento são feitos pela própria entidade empregadora. E, portanto, o processo disciplinar não cabe aqui, porque a própria entidade empregadora não põe processos disciplinares ela própria. E, portanto, há aqui que afinar isto, porque esta lei é importante para as grandes empresas, mas não para as médias e pequenas. Não dá. E a maior parte dos conhecimentos que nós temos a sério são na legislação, portanto, nas pequenas em que é a própria entidade empregadora que é exatamente assediante. E com isto termino. Era só uma nota de que temos mais, mas não era uma nota para dizer. Passar a palavra à doutora Eugénia Guerra, do Conselho Superior do Estado. Boa tarde a todos. Eu agradeço em nome pessoal e em nome do Conselho Superior da Magistratura o convite para me ser interessado e vou ter que me apresentar porque a minha posição na exposição é diferente. E é diferente porque eu sou juiz do trabalho. E portanto, eu analiso as questões e penso-as de uma forma distinta, com os mesmos objetivos de todos. Aqui não haverá diferença, mas tenho as minhas ferramentas, que são a lei, e é com base nessa lei que eu tenho que trabalhar, que tenho que entender o que é que o legislador quis, no pressuposto sempre que ele escreveu aquilo que efetivamente se pretendia, e tenho que conjugar de maneira a atingir uma decisão que eu considero justa. Ora bom, no assédio, eu sou juiz há muito tempo desta jurisdição e já julguei vários processos de assédio. E já julguei vários processos de assédio sem que o trabalhador o identifique como assédio. Existem muitos processos em que o trabalhador resolve o contrato de trabalho, vem dizer foram violados os meus deveres, os deveres da entidade empregadora, em que eu, ao longo do processo, consigo identificar uma situação de assédio
que passa desconhecida nessa vertente. E quanto ao assédio, eu identifico como a situação mais difícil, de facto, a prova. A situação do trabalhador que é assediado é de uma gravidade extrema, que eu já presenciei situações de muita gravidade, e fica mais melindrado pelo facto de não conseguir demonstrar aquilo que se passou. E então eu vou tentar dar aqui um exemplo. Eu tinha para aqui uma série de leis escritas, não é? Mas já percebi que se eu me pusesse aqui a ler, ninguém me dá importância nenhuma, então eu vou tentar aqui, de facto é um bocado, eu vou tentar aqui dar uns exemplos de situações que eu conheço, que algumas nem se passaram comigo, e que demonstra a situação de assédio e da forma como as testemunhas, eu valoro mais a posição da testemunha, a forma como ela se apresenta, a posição que elas têm em tribunal, isto para dizer uma parte, na jurisdição laboral, a prova é uma prova muitas vezes de silêncio, de postura, de olhar, que se tem que entender de maneira muito especial. Porque a pessoa que está ali a depor, normalmente, trabalha para a empregadora, é colega dos demais, pode voltar a trabalhar com o colega ou não, portanto, é uma prova extremamente melindrosa. E então, no assédio, mais será, não é? Eu recordo-me de uma senhora que apareceu para depor, era uma testemunha do trabalhador que estava a ser acusado num processo disciplinar, ele veio impugnar. E então a versão da senhora a relatar os fatos, a situação não era dela, chorava. E eu dizia, mas tenta acalmar-se, veja lá o que é que se passa, porque é que a senhora não se tenta acalmar, a situação não é consigo. E ela disse, não é comigo, mas já foi. E quando eu começo a pensar naquilo que eu vou dizer, que assisti, eu só vejo aquilo que se passou comigo. E era de tal forma, que a senhora nunca intentou nenhuma ação, ficou de tal forma traumatizada, que a senhora trabalhava num local de acesso público, que nunca mais conseguiu entrar. Portanto, ela, e estava ali a depor livremente porque foi encerrado o contrato de trabalho, no meu ponto de vista, daquilo que ela me contou, vítima de assédio, portanto, notoriamente. Existe uma forma de assédio muito interessante, que também se consegue apreender lendo acórdãos e fazer os julgamentos, que é a utilização de um agente assediante, em que existe uma pessoa com características específicas, muito próxima, que é mãe do chefe da entidade empregadora, que transita de estabelecimento em estabelecimento com a função de destabilizar tudo o que ali acontece. E, particularmente, certos trabalhadores. Portanto, há situações em que as pessoas entram jovens e depois chegam a determinada idade e convém sair. E, portanto, a partir de certa idade, aquele comportamento, aquele agente assediante, passa de estabelecimento a estabelecimento e atua de forma a que o trabalhador fique completamente perdido mesmo, não sabe como reagir e acaba por resolver o contrato de trabalho. Ele resolve o contrato de trabalho, portanto faz ele cessar, dizer-lhe, eu vou-me embora porque não me estou a dar as condições adequadas, mas não resolve por assédio. É raríssimo aparecer, e aliás o legislador criou agora aqui uma norma em que faz precisamente a alusão à denúncia do assédio como forma de resolver o contrato de trabalho, mas até aí sempre poderia-se ter sempre resolvido o contrato de trabalho nestes casos. Portanto, eu tenho essa testemunha, que é uma testemunha que apareceu lá, livre, porque já tinha cessado a relação laboral, porém extremamente traumatizada, sem nunca ter recorrido a ninguém. Tive uma testemunha que fui a única testemunha que fez prova de um assédio de grande gravidade
que foi o tribunal que, ao longo do julgamento, conseguiu apurar que havia uma pessoa a quem a vítima tinha relatado os factos e que a chamou. E a pessoa foi chamada várias vezes, mais de uma vez. No tribunal, quando chama testemunhas, tem forma de os ir buscar. É desagradável, mas pode ir buscar. E a senhora, é muito desagradável, mas a senhora, eu ouvi, compreende-se perfeitamente, portanto, aquela senhora, depois, como eu digo, essencialmente com silêncios. Às perguntas que lhe eram feitas, ela ia respondendo de forma que é possível percepcionar que aquilo que a trabalhadora tinha relatado correspondia à verdade, mas sem ela o dizer completamente. E vou dizer outra situação extremamente interessante que demonstra que a situação de fragilidade das pessoas leva a que não se recorra tanto ao tribunal como se deveria, no caso do assédio, mas há pessoas também extremamente valentes. E esta situação é muito interessante, porque é uma testemunha que eu estava a inquirir e nós perguntamos sempre se há alguma coisa contra a entidade empregadora. Não tem nada contra. Então o senhor jura, perseguiu. E o senhor começou a relatar e a dada altura fizeram-lhe uma pergunta qualquer e ele disse, não, tenho a certeza que fizeram isso. E eu depois perguntei, mas o senhor tem a certeza que fizeram isso porquê? E então ele relata, olha, doutor, foi assim, queriam cessar o contrato de trabalho comigo. Chegaram lá, disseram, dou-lhe tanto e cessamos o contrato de trabalho. Eu disse, não, daqui não saio sem tanto. E mandaram-me embora, continuei a trabalhar. Passado um mês, chamaram-me. E estive assim 2 ou 3 meses e nunca cedi. Então, o que é que resolveram? Arranjaram uma sala com uma secretária, sem absolutamente nada, e eu fiquei lá sentado durante 2 anos até me dar o dinheiro que eu queria. E eu perguntei-lhe, então, mas o senhor acabou por dizer há pouco, não tinha nada contra a empregadora. E o que ele me disse assim, pois, doutor, eu li os jornais todos a mão, os livros todos que eu queria ler. Mas, repara, isto é uma situação completamente excepcional, não é? Porque um trabalhador quer trabalhar, é exercer as suas funções. Aquela pessoa não estava a ser vítima de assédio e não se sentiu como tal, porque disse, não, daqui só sai com o meu dinheiro. E saí, disse ele. Portanto, eu nada tenho contra. Aquele que foi extraordinário. Foi extraordinário. Portanto, isto, a percepção que as pessoas têm do tribunal, que é uma coisa estabelecida, não é? Eu só queria ter aqui a oportunidade, eu pretendo aqui descrever, vocês nem imaginam, mas eu queria só ter aqui a oportunidade para falar de uma coisa muito que eu gosto particularmente. Portanto, eu sou uma apaixonada por esta jurisdição. E aqui a lei, que eu analisei ao pormenor, confesso, tem aqui uma regulamentação, previa no artigo 6º, que seria regulamentada esta questão dos acidentes de trabalho das doenças profissionais. Exatamente. O que é uma situação muito que se devia ponderar. Eu vou dar um exemplo. No meu tribunal foi decidido assim sem grande dificuldade que um trabalhador que era guarda noturno, ao ser assaltado teve um infarto do miocárdio e faleceu. E a seguradora aceitou facilmente que aquilo era um acidente de trabalho. O acidente de trabalho normalmente diz que é assim, é uma causa externa que provoca uma lesão, não é? Naquele caso, a morte. E eles consideraram que o susto foi a causa externa. Ora, pergunto eu, existem trabalhadores que trabalham em condições desgastantes, completamente desgastantes, a nível climatérico, de grande pressão, de grande exigência, com objetivos enormes. Se receberem uma chamada e o facto de receberem aquela chamada, a exigirem qualquer coisa, tiverem um infarto do miocárdio, não é um acidente de trabalho. Portanto, isto é uma questão extremamente interessante. Eu já fiz uma sentença sobre esta questão, mas depois não seguiu. E, portanto, é uma questão muito interessante. E completo, fazendo uma chamada de atenção quanto às doenças profissionais.
também é uma questão que me é muito cara. Eu já decidi milhares de acidentes de trabalho e decidi 3 processos de doença profissional. E isto porquê? Porque o acidente de trabalho tem uma tramitação específica, a pessoa aleija-se, magoa-se, existe uma regra, o empregador tem que comunicar, existe a companhia de seguro. Portanto, tudo ali, a partir do momento do evento que a pessoa fica afetada, tudo avança, normalmente. Ora, as doenças profissionais não é assim. É um médico de família que tem que comunicar ao centro para se começar a analisar, portanto, presume-se a doença para depois começar com o processo. Ora, se no tribunal, como eu estou há tantos anos, só decidi 3 doenças profissionais, aproveite-se então a oportunidade de incluir, que eu também considero que existe doença profissional da SED, mas até se me chegasse ao meu gabinete uma questão dessas, eu decidia, e acho que tenho aqui hipótese de fazer, que diz que a lesão corporal, perturbação funcional ou doença não incluída na lista a que se refere no anterior, ou seja, a lista das doenças profissionais, são imunizáveis desde que se prove serem consequência necessária direta da atividade exercida e, portanto, não representa o normal desgaste no organismo. Ou seja, se nós temos um comportamento de assédio, que há grandes despesas que o Estado suporta com estas depressões, não é? O assédio leva frequentemente a muitas depressões, a muitas situações de baixa. Eu acho que, chegando esta informação ao Tribunal, o Tribunal facilmente incluía neste preceito e facilmente se condenava como uma doença profissional. E espero não ter ultrapassado. Muito obrigado. Só aproveitando para fazer 2 notas. A lei aprovada em 2017 previa que o Governo atualizasse a lista de doenças profissionais, nomeadamente para incluir as doenças como o burnout, o esgotamento, etc. E desde que a lei entrou em vigor temos insistido com o Governo para cumprir aquilo que foi estipulado pela lei, coisa que ainda não fez. Ainda esta manhã, com o Ministro Vieira da Silva, insistimos nesse aspecto. Uma outra nota muito curta é que um dos projetos, dos vários projetos que não têm diretamente a ver com o assédio, que está neste momento na Comissão a ser discutido, iniciativa do Bloco, é um projeto que prevê um dever de desconexão profissional por parte das empresas e que prevê que quando as empresas contactam os trabalhadores fora do seu horário de trabalho de forma insistente, invadindo o seu tempo de descanso, que isso deve ser considerado um indício de assédio. Passava a palavra à doutora Rita Garcia Pereira. Boa tarde, que já é quase boa noite. Agradeço o convite ao Bloco e agradeço também ao Bloco a preocupação que tem tido com estas questões. Eu vou tentar ser sistemática e, para não variar, vou ter aqui uma intervenção ligeiramente discordante com um dos intervenientes. Por partes. Lehmann disse que o último campo de batalha onde uma pessoa podia aniquilar outra sem qualquer risco de ser processado era o local de trabalho. E Lehmann era um psiquiatra alemão que designou este fenómeno por terrorismo psicológico. É disto que estamos a falar. Quando transposto para a parte jurídica, chama-se assédio ou assédio moral, não por uma questão ética, mas porque contende ou agride a integridade moral. E por isso, não é tanto para distinguir do assédio sexual, ao contrário do que foi aqui dito, é para colocar a tónica na integridade moral a que todos temos direito. E aqui eu cito um professor de Direito de Trabalho, que é o professor José João Abrantes, que diz, e bem, que uma pessoa não perde os seus direitos de personalidade quando entra na porta da empresa. E, portanto, quando nós chamamos assédio moral, não estamos a querer distinguir do sexual, até porque o sexual, quando atinente às questões de trabalho, pode ser também assédio moral. Estamos a querer dizer que o que se visa é proteger a integridade moral das pessoas
das pessoas enquanto tal, das pessoas enquanto trabalhadores. Feita esta nota prévia, eu vou diretamente aos pontos da ordem aqui, que foram sendo seguidos quanto às alterações, porque nós advogados somos vagamente disciplinados e, portanto, como temos tempo, o tempo contado, isto vai por partes. Ora bem, disse-se aqui que o assédio pode levar à loucura. O assédio pode levar ao suicídio, vamos ser claros. France Telecom, pessoas que se atiraram borda fora. E eu normalmente choco as pessoas porque falo destas coisas com este ar. Eu falo das coisas com este ar porque eu já ouvi muitas pessoas, eu não estou muito habituada às causas coletivas. Sou uma rapariga, cada vez menos, mas de causas singulares porque sou advogada de trabalhadores. E, portanto, eu quando escrevi a minha tese de mestrado sobre isto, escrevia porque o trabalhador resistiu, mas a mulher dele suicidou-se. E eu que me dava bem com aquele trabalhador e com outros, vi-me em papos de aranha para continuar a exercer a minha profissão e para conseguir regressar à sala daquele julgamento. Porque não queria ir, nem por nada. E, portanto, decidi tornar isto uma coisa útil. Relativamente aos pontos, eu tenho aqui algumas críticas e eu chamo as coisas pelos nomes. Eu, por acaso, andei aqui a fazer uma pesquisa por causa da Altice. Mel, para mim, será sempre PT. O que prova que cada vez sou menos rapariga, de facto. E reparei que quando esta lei, nas discussões sobre a lei que entrou em vigor, a Mel tinha feito o favor, eu tinha dito que existiam uns trabalhadores que estavam numa sala sem nada para fazer e a Mel ficou muito enervada com isto e fez um direito de resposta à sábado. Eu dei por isto agora, porque confesso que não leio muitas notícias sobre a Altice, exceto quando eles vendem antenas e, portanto, vendem o que é o grosso da empresa e vão deixando os trabalhadores para trás. E, portanto, reparei agora que hoje, aparentemente, existiam 4 pessoas numa sala, são mais, 4 terão sido as que se queixaram. E, pelos vistos, foi hoje condenada. Eu fiquei para sempre, eternamente, no meu escritório à espera que a Altice me pusesse um processo, que era o que ameaçava. Hoje percebo que, pelos vistos, não. Indo aqui à proposta, por partes, há uma crítica que eu fiz, dizia eu, e que tem a ver com os códigos de conduta. E eu tenho o maior respeito pelos sociólogos e afins, nada contra sociólogos, tudo a favor, mas porem sociólogos no fundo a fazerem leis, dá este resultado. Peço imensa desculpa. O código de conduta foi a grande bandeira do PS. Sentiram muita diferença com os códigos de conduta? É que eu cá pessoalmente zero. E isto tem de ser dito. Porquê? Porque quando não se alterou, não era a única proposta, mas é a que eu conheço melhor, quando não se alterou a repartição do ónus de prova, como o Bloco propunha, o que se deu de bandeja, e foi o PS, chamemos as coisas pelos nomes, disse é que não, havia aqui uma grande medida, e essa grande